Não, mas não tem problema, tá, dá para ver. Então, isso é para, eu acho que para ter, é... Oi, Stephanie. Então, isso é para ter, eu acho, que esse contato, né, entre a gente, entre vocês, de vocês se verem mesmo. Também sei que não é o caso de vocês, mas também sei que vai ter aluno que vai querer entrar na sala, ficar com a câmera fechada, com o microfone mutado e fazer outra coisa. Não é o intuito, né? Se for para fazer isso, assiste a aula, a videoaula. Então, ó, esse espaço aqui, eu acho que ele é importante, em primeiro lugar, porque é um espaço em que é possível vocês me perguntarem as coisas. Então, eu não vou ficar aqui lendo texto, sabe, falando, porque para o sexto ano eu até tenho que fazer um pouco disso. Mas para vocês, eu acho que eu posso dar uma aula em que eu vou tirando as dúvidas de vocês. Só que eu vou pedir para vocês estarem sempre em mãos aí perto, a apostila e o caderno, para anotarem coisas que forem necessárias. Então não precisa estar na mão assim, mas não, mas sem problema. Olá. Então, o que acontece? Vocês estão com um probleminha. Eu queria que vocês pegassem alguns conceitos que eu acabei não conseguindo dar aula direito ainda sobre, porque a gente tem que ficar seguindo a apostila, tá? Vocês já tiveram aula sobre Segunda Guerra Mundial em história, em algum ano? E capitalismo, vocês aprenderam o que é? Oi, Solange. Boa tarde. Então, capitalismo, vocês aprenderam? Vocês estudaram capitalismo em história? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que é para vocês. Capitalismo é o sistema social e econômico que nós vivemos. O que ele prediz? O livre mercado. Então, o que acontece? Antigamente, a sociedade ela se estruturava de outra forma. Houve uma época em que a gente tinha reis, a gente tinha imperadores, e aí a sociedade ela se formava de nobres e de plebeus. Então, tipo, ou você era nobre, tinha tudo, tinha direitos, ou você não era nada e você era praticamente você era propriedade dos nobres, né? E com o tempo surgiu uma outra classe, que era a classe burguesa, porque eram pessoas que não tinham título de nobreza, mas através de negócios, né, através de comércio, enriqueceram, né? E aí, com essa formação de ter a burguesia, né, surgindo, você tem o que muitos autores vão falar que é aí que começa o capitalismo, porque a ideia é ter um livre mercado. O capitalismo tem livre mercado, ou seja, todo mundo pode vender o que quiser, né? E os preços eles são regulados pelo próprio mercado. Então eu tenho um produto, eu vendo ele por um preço. Se alguém aparece e vende mais barato, ele vai vender mais do que eu. Então os dois vão competir e o preço vai abaixar naturalmente até um valor, ou vai subir até um valor. Se, por exemplo, falta mão de obra ou se falta o material, então o preço sobe. E o que acontece? A gente deixa de ter essa sociedade com os nobres, né? Porque é por isso que é muito importante a gente estudar a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. A Revolução Francesa é o começo do fim dos nobres. Eles deixam de ter o poder. Então, por exemplo, a Inglaterra tem rainha, mas a rainha da Inglaterra, ela não tem poder político, ela não pode mais ditar as leis, né? Hoje em dia a gente tem uma sociedade, no Brasil é uma república federativa, então você tem os três poderes, que vocês provavelmente já estudaram no sétimo ano, né?
Então, de um lado, você tem o legislativo, o judiciário, né? E aí o que acontece? Com os três poderes instituídos, né? Você tem uma democracia. As pessoas são livres, né? E a Revolução Industrial, ela vai trazer tecnologia nisso. Por que a tecnologia muda tanto? Porque através da tecnologia, você consegue vender um produto que é seu, que você produz aqui no Brasil, você consegue vender para qualquer lugar do mundo. Então, por exemplo, a banana brasileira vai parar lá na Alemanha. Mas imagina, você levar uma banana de barco que demora 3 meses para chegar. Não vai chegar. Agora, a partir do momento que você tem um barco que é refrigerado, você tem avião levando as coisas em horas, esses produtos chegam. Então você consegue vender teoricamente para o mundo inteiro. O que aconteceu? A gente teve a época das grandes navegações, onde o Brasil foi descoberto. Essa época é de expansão do capitalismo, porque o que o capitalismo está fazendo? Ele quer vender. E para vender, quando ele vende, ele produz cada vez mais e vende cada vez mais, ele precisa vender para mais gente, para mais mercado. Então ele vai procurar outros países. E a ideia é vender para o mundo inteiro. Então a gente teve essa expansão do capitalismo e os países começaram a se expandir. Essa expansão dos países levou à Primeira Guerra Mundial. Porque aconteceu o seguinte, os países da Europa que mandavam no mundo começaram a colonizar os outros países e chegou um momento que não tinha mais lugar nenhum para eles conquistarem. E aí eles começaram a guerrear entre si. Quando acabou a Primeira Guerra Mundial, que a Alemanha perdeu a guerra, o que acontece? No final da Primeira Guerra Mundial, a Europa estava em crise, né? A Alemanha ficou muito endividada, houve a Revolução Russa, que aí entra o que a gente chama de socialismo, que se opôs ao comunismo por ser simplesmente um sistema diferente. O que acontece? A gente teve a Segunda Guerra Mundial que vocês estudaram. A Segunda Guerra Mundial foi uma luta entre a Alemanha com a Itália e o Japão contra os países aliados, né? Eram os países do eixo versus os países aliados. E o que acontece? Os aliados saíram ganhando, a Alemanha perdeu a guerra e foi dividida no meio, os aliados lutaram junto com a Rússia. A Rússia fazia parte dos aliados, né? O Império Russo. E o Império Russo, ele era socialista. Então saíram dois grandes vitoriosos da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, que é capitalista, e a União Soviética, né, o Império Russo, que é comunista, que é socialista, na verdade. E eles são sistemas antagônicos. Por quê? Porque a ideia toda do comunismo e do socialismo é que um é a evolução do outro. Então a ideia seria primeiro o socialismo. Nesse socialismo você tem um Estado forte, um governo forte, e esse governo distribui as coisas de maneira igualitária para as pessoas. Todo mundo vai receber igual. No papel é uma coisa muito justa, mas o socialismo que foi idealizado não foi o que foi implantado, porque sempre tem um líder. Depois, quando a gente estuda o Stalin, que foi um dos líderes mais famosos socialistas, ele fez a Rússia ficar muito, muito avançada, porque a Rússia era um país assim muito arcaico, muito subdesenvolvido. Ele desenvolveu a Rússia muito rápido, só que ao custo de milhares de vidas. Né? Ele matou pessoas de fome para fazer a Rússia evoluir. Então, evoluir no sentido econômico, né? Então, é extremamente questionável. Mas, enfim, saíram esses dois países os grandes vitoriosos, a Rússia e os Estados Unidos. A partir daí começou uma coisa que eu não sei se vocês já estudaram, que é o mundo bipolar. Já estudaram o mundo bipolar? Tá. O mundo, vocês podem me interromper para perguntar, tá, gente? O mundo bipolar, tá? O mundo bipolar é um mundo em que houve uma luta de poder entre os Estados Unidos e a União Soviética. Ou seja,
entre o capitalismo e o comunismo, né? Durante esse período que ficou conhecido como Guerra Fria, inclusive tem umas séries no Netflix muito, muito legais sobre a Guerra Fria, que vão falar principalmente sobre espionagem, né? Um lado tentando sabotar o outro, porque foi uma competição para mostrar quem era o sistema melhor. Então, os Estados Unidos, por exemplo, competiram em várias coisas. Eles nunca lutaram diretamente em uma guerra, mas assim, todas as guerras que aconteceram depois da Segunda Guerra Mundial, de um lado os Estados Unidos estavam apoiando, do outro estava a Rússia apoiando. Então, eles nunca lutaram diretamente, mas a Guerra do Vietnã, por exemplo, que foi os Estados Unidos que lutou contra o Vietnã, os Vietcongs, que eram os vietnamitas comunistas, usavam armas e equipamentos russos, tinham treinamento do exército russo. Então, assim, sempre teve, em todas as guerras, sempre teve essa disputa. No final, a União Soviética perdeu a guerra porque ela quebrou economicamente, ela não conseguiu se sustentar. E aí todos os países que faziam parte dela, por isso que ela chamava União Soviética, né, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, todos esses países que faziam parte dela começaram a se separar, porque estava colapsando, né? Vocês assistiram Chernobyl, gente? Sabe aquela série da Netflix? Chernobyl. Então, se vocês assistirem Chernobyl, é muito legal. A história sobre um acidente nuclear numa usina, baseado em fatos reais, tá? A cidade de Chernobyl até hoje tem radiação. E aquela série se passa em pleno regime comunista, em pleno regime da União Soviética. E assim, assistir aquilo vai te dar uma ideia de como era o regime soviético. Ele era um regime muito duro. Ele precisava ser um regime muito duro. Bom, aí, o que acontece? Com o fim da União Soviética, uma das coisas mais emblemáticas que tem é a queda do Muro de Berlim. Porque quando... Você sabe onde fica Berlim? Sabem onde fica Berlim? Não? É a capital da Alemanha. Então, quando eles ganharam a Segunda Guerra Mundial da Alemanha, eles dividiram a cidade no meio, ficou metade para cada com um muro no meio. E um lado era socialista, o outro lado era capitalista, né? E com o colapso da União Soviética, eles simplesmente foram lá e quebraram o muro. Então, uma das coisas mais emblemáticas, significando o fim da Guerra Fria, foi a quebra do Muro de Berlim. As pessoas foram lá e quebraram o muro e atravessaram para se juntar. Porque, imagina, você passa um muro no meio da cidade, fica a família separada ali, né? E aí o que aconteceu? Com os Estados Unidos se colocando como uma grande potência mundial, começou uma coisa chamada hegemonia americana. Então os Estados Unidos se tornaram um grande vencedor, se tornaram a maior economia do mundo. A economia deles estava super próspera, até hoje é a maior economia do mundo, logo vai deixar de ser porque a China está ganhando espaço. Mas aí o que acontece? Imagina que você é um país pequeno e você tenta competir, negociar com países com economia enorme. O que acabou acontecendo? A gente entrou numa fase do mundo que antes ele era bipolar, ou seja, tinha dois polos, União Soviética e Estados Unidos. Depois ele ficou só hegemônico, só os Estados Unidos. O que aconteceu? Os países mais fracos economicamente, menores, começaram a perceber que o que eles deviam fazer era se juntar. E aí, se eles se juntassem para negociar, se eles se juntassem para fazer negócios, eles conseguiriam coisas muito melhores. Então, imagina, é a mesma coisa que está acontecendo hoje com os supermercados, por exemplo. Antigamente tinha um monte de mercadinho. Todo lugar tinha um mercadinho. Agora esses mercadinhos estão desaparecendo, porque estão chegando os grandes mercados. E os mercadinhos não conseguem competir. Não conseguem o mesmo preço, porque eles vão comprar um produto, aí eles vão comprar, sei lá, um caminhão de arroz. Aí o Carrefour vai lá e compra 1.000 caminhões de arroz e compra muito mais barato. Então ele vai vender, ele vai ter o preço mais competitivo.
Acontece a mesma coisa no macro, nos países. Os países pequenos, quando iam negociar com os países grandes, os Estados Unidos, por exemplo, eles se davam muito mal. Então, o que acabou acontecendo? Os países começaram a se juntar, fazer acordos. E uma das coisas que acabou acontecendo foi que começaram a se formar os blocos econômicos. Então, quais são os maiores blocos econômicos que existem? O mais antigo não, o mais avançado é a União Europeia. Por que é avançado? Porque imagina só, a gente tem o Mercosul aqui no Brasil, né? E o que é isso? São acordos comerciais entre os países membros, que são todos países daqui da América do Sul. Só que a primeira coisa que se faz é fazer acordo para tirar imposto de alguns produtos. Vocês já aprenderam sobre PIB? Vocês sabem o que é PIB? Produto Interno Bruto? Produto Interno Bruto é tudo que o país produz de riqueza dividido pelo número de pessoas. Então, se o país produz muita riqueza e tem pouca população, então as pessoas, a gente consegue inferir que o país é um país rico, porque ele está produzindo muita riqueza, né, por pessoa, né, é a renda per capita isso, na verdade. O produto interno bruto é a soma de tudo que a gente produz. Então, quando você tem uma renda per capita alta, ou seja, você divide essa riqueza toda que o país produz com o PIB pelo número de pessoas, você descobre que, sei lá, o país produz X de dinheiro por pessoa. Quanto maior esse valor, mais rico o país é. E aí tem um negócio chamado balança comercial. O que isso quer dizer? Quer dizer que o país ele negocia com outros países. Então, o Brasil ele vende produtos para outros países e compra produtos de outros países. Se você pegar aí, você está usando produto importado, vários produtos importados no seu dia a dia. O seu celular é importado, as peças são importadas, a TV, o computador, praticamente tudo que é tecnológico a gente importa. E o que é a balança comercial? É a soma de tudo que a gente vende subtraído por tudo que a gente compra. Se a gente compra mais e vende menos, o que está acontecendo? A gente está mandando o nosso dinheiro, a nossa riqueza para outro país. Se a gente está vendendo mais do que comprando, a gente está trazendo riqueza de fora para dentro do país. O que parece mais óbvio para vocês? O que é melhor? Você ter o saldo positivo ou negativo? Positivo, né? Então é o que todo país tenta. Saldo positivo significa que o país está enriquecendo. E qual que é o problema? O problema é que, por exemplo, você tem lá uma caneta, vai. Aí você tem uma empresa que produz caneta no seu país. É a BIC que produz caneta. Aí começa a entrar caneta chinesa. Aí a BIC é R$1,50 e a caneta chinesa é R$1. Qual caneta você vai comprar? A de R$1? É. Só que aí o que vai acontecer com a empresa, a BIC? Exatamente. Então, o que vocês começam a perceber? Que o país precisa proteger as suas empresas, senão ela fica sem. Aí o que ela vai fazer? Ela vai colocar um imposto sobre a caneta chinesa e aí vai cobrar, sei lá, um imposto de 60 centavos. Aí a caneta, em vez de vir a R$1, ela vai custar R$1,60. Aí você vai comprar qual? A de R$1,50. Então você mantém a sua empresa, protege a sua empresa para não ser quebrada pela empresa de fora. Quando você faz acordos, você pode fazer acordos com determinados países, né, do bloco. Então vamos lá. Você me vende tal produto sem imposto e eu te vendo tal produto sem imposto. Entendeu? Por quê? Porque você está criando um equilíbrio aí para tanto não quebrar as empresas deles, mas assim, o que vai acontecer? Se você produz, por exemplo, eletrodoméstico, que nem o Brasil produz muito eletrodoméstico bom, de qualidade.
E os países da América Latina, os outros países, não têm produtos tão bons. O que o Brasil procura fazer? Ele procura tirar esses impostos para poder vender esses produtos lá fora. Aí a empresa de eletrodoméstico aqui, as indústrias de eletrodoméstico vão crescer. Em contrapartida, o que ele vai fazer? Ele vai deixar produtos da América Latina entrarem no Brasil sem imposto também. Ah, mas vai quebrar o pessoal que produz eletrodoméstico nos outros países e vai ferrar com os produtos que entrarem aqui no Brasil também. Na verdade, o que o governo vai fazer? Vai ajudar essas empresas. Né? Então, ele ajuda de um lado, porque vai ter perda, e ajuda do outro, porque a empresa vai crescer, aí a empresa vai crescer, vai trazer riqueza para o país. Então, é uma troca. Só que chega um momento em que os países simplesmente fazem tantos acordos que a economia deles se unifica. Por exemplo, qual moeda da Argentina? Vocês sabem qual é? Chama peso argentino, tá? E quando você tem... aí a moeda é parecida, mas é diferente, tá? O nome é parecido, mas a moeda é diferente. Então, no Paraguai, você tem o peso paraguaio. No Peru, a moeda chama sol. Então, são moedas diferentes. Vocês já pegaram moeda estrangeira? Dólar, já viram? Acho que eu não vou ter dólar aqui. Eu não vou ter dólar aqui. O que acontece? Essas moedas, quando você vai... Por exemplo, já que vocês forem fazer uma viagem internacional, vocês têm vontade de conhecer algum país? Qual? Aham. Canadá. Olha só. Ah, olha que legal. Que legal. Então, eu tenho família no Japão. Minha irmã foi para lá trabalhar. E aí, assim, o que acontece? Quando você vai viajar para outro país, e aí vocês falaram Canadá, falaram França, falaram Portugal. Se você for viajar para o Canadá, no Canadá também tem uma moeda diferente. E aí, se você for para os Estados Unidos, você vai comprar dólar. Se você for para a França ou para Portugal, você vai comprar euro. Por que comprar? Porque você não vai chegar com real e pagar as coisas lá. Porque eles não aceitam real. O que você tem que fazer? Você tem que trocar a sua moeda. Só que tem uma taxa nessa troca. Então, o que acontece? Você paga uma taxa toda vez que você troca a sua moeda. Faz uma transação de troca de moeda. Isso funciona para você não ficar ganhando dinheiro só fazendo troca de moeda. Então, essa taxa tira isso. O que acontece? Hoje, por exemplo, o dólar está 5,40, 5,50. Se você comprar se você for trocar por dólar, o que vai acontecer? Você pega, sei lá, você troca em real, você troca $100. Vai dar tipo 540, 550 reais. Aí você pega lá $100. Só que tem uma taxinha, vai sair um pouquinho mais caro do que isso. Se você pegar esses dólares depois e trocar de novo por real, não vai vir aquele valor, vai vir menos ainda, porque vai cobrar a taxa de novo de câmbio, né? Então, essas taxas são para proteger os mercados também. E aí, na Europa, por exemplo, não tem mais esse problema. Qual que é a moeda de Portugal, vocês sabem? Eu falei agora há pouco. É o euro. Qual que é a moeda de Paris, da França? É o euro. Qual que é a moeda da Alemanha? Então, qual é a moeda da Alemanha? É o euro. Todos os países que fazem parte da União Europeia utilizam a mesma moeda.
E qual que é a facilidade disso? A facilidade é que uma pessoa que mora em Portugal, ela recebe em euro. E aí ela vai lá e viaja para a França. Tudo que ela for pagar, ela vai pagar em euro. Ela não está perdendo dinheiro na conversão. Outra facilidade, se ela arrumar um trabalho em qualquer país dentro da União Europeia, ela pode se mudar e trabalhar. Entendeu? Essa integração econômica que tá, onde está a União Europeia permite que as pessoas viajem para qualquer país dentro da União Europeia, né? Só com a documentação básica, sem pedir visto, sem pedir nada. Por exemplo, se vocês forem viajar para Paris, sabe o que vai acontecer com vocês? Vocês vão ter que pedir visto, e quando vocês chegarem lá para passar pela alfândega, eles vão perguntar: ó, você está vindo aqui para quê? Aí vocês vão falar: a passeio. Tá bom, em qual hotel você vai ficar hospedado? Ah, eu tenho parente aqui. Ah, então aonde moram esses parentes? E quanto tempo você vai ficar? Você já comprou a sua passagem para voltar? Quanto de dinheiro você tem? Você tem que ter dinheiro. Você tem que levar dinheiro na mão e você tem que mostrar a sua conta para mostrar que tem dinheiro na sua conta. Porque o que está acontecendo? Eles estão verificando se você não quer ir lá para trabalhar e morar, né? Ah, tá, se você vai lá, não sabe falar, você fala: vou ficar no hotel. Onde você vai passear? O que você vai fazer? Não sabe onde vai passear, não sabe o que vai fazer, não tem dinheiro guardado na conta, não tem dinheiro, não tem muito dinheiro na sua mão, não comprou a passagem de volta, eles vão falar: então, você vai ficando por aqui, o próximo voo para o Brasil você pega de volta, porque você não vai entrar aqui não. Então tem toda essa coisa de fronteira, né? E os países fazem isso exatamente para controlar, porque senão as pessoas vão para. Por exemplo, tem muito brasileiro que entra nos Estados Unidos para trabalhar ilegalmente. Né? O cara entra pela fronteira do México arriscando a vida, super arriscado. E tem gente que simplesmente entra com visto de estudante e jamais volta para o Brasil. Tem vários casos disso. Para quem? Para qual país? Depende do país. Não, agora eu estava falando dos Estados Unidos. Para ir para morar, os Estados Unidos vão aceitar sob algumas condições. Você é um empresário que vai abrir um negócio? Você tem algum visto diferenciado porque você é um artista, um cara que produz intelectualmente, se você for um cientista, né? Então, por exemplo, se você está estudando aqui no Brasil, se você tem uma carreira acadêmica e uma universidade dos Estados Unidos te contrata, automaticamente você vai para lá com visto especial e não vai ter problema nenhum. Agora, se você quiser da sua cabeça mudar para os Estados Unidos, vão perguntar para você: o que é que você tem a adicionar aqui? Que diferença você vai fazer aqui? Você tem dinheiro para vir morar aqui? Gente que tem dinheiro pode vir. Se você não tem nada disso, ó, sinto muito, entendeu? Não vão deixar você entrar. Você tem que cumprir algum pré-requisito. Agora, tem gente que simplesmente entra com o visto de estudante. Paga algum curso lá de verão, né? Tem alguns cursos que duram 3 meses. Aí a pessoa vai lá, faz o curso e na hora de voltar ela não volta. Ela fica lá trabalhando. Qual é o problema disso? O problema é que você não tem documentação. Você está lá ilegal. Qualquer coisa, se te pegarem, te mandam de volta para o Brasil. Então você fica numa situação extremamente suscetível a sofrer violência. Por quê? Porque você vai trabalhar, primeiro, você vai trabalhar num lugar que você está trabalhando ilegal. A pessoa que está te contratando, ela não está te contratando legalmente. Ela sabe que você é ilegal, ela sabe que você é ilegal, você sabe que está trabalhando para uma pessoa. E aí, Samuel, tudo bom? Você está mutado, tá? Então, ela sabe que você está ilegal e muitas vezes essas pessoas se aproveitam dos brasileiros, dos mexicanos que estão entrando lá. Porque sabem que você não pode ir na polícia. Entendeu? O cara te coloca em condições terríveis de trabalho
E aí você não pode ir na polícia, porque se você for na polícia, o que vão fazer é te deportar de volta para o Brasil. Então, exatamente. Inclusive, vale um aviso, principalmente para as mulheres, porque o pessoal está fazendo isso, está prometendo, olha, você vai para os Estados Unidos com visto de estudo, mas você vai para trabalhar e vai trabalhar de babysitter e vai ganhar não sei quantos $1.000 por mês e tal, e chegar lá é rede de prostituição internacional. E aí eles prendem você num lugar, fazem você trabalhar nessa casa de prostituição e você não tem o que fazer. Você vira escrava, basicamente. Está sem documento, eles retêm seus documentos, você não tem documento para nada. Se você aparecer morto numa estrada, não vão saber quem é você. Então a pessoa fica numa situação terrível. Tem muita mulher que está sofrendo isso, tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa, né? E aí o que acontece? Por isso que, inclusive, nos aeroportos, eles fazem muito essa checagem de mulher, sabe? Ah, mas você está indo aonde? O que você está indo fazer? Onde você comprou sua passagem? Quem comprou sua passagem? Foi você mesmo? Entendeu? Porque acontece muito isso para todos os países. Levam brasileiras, levam pessoas, outras mulheres da América Latina para trabalhar nessa rede de prostituição internacional. Então vale o aviso para todo mundo que quer conhecer país no exterior. Não tenta fazer as coisas do jeito fácil ou do jeitinho, dar um jeitinho, porque normalmente isso é furada. O que acontece então? Quando a gente está falando de bloco econômico, é uma coisa que acontece naturalmente. Os países tentam se juntar para negociar melhor com outros países. Isso leva a gente a discutir exatamente o assunto. A gente está chegando no assunto que tem que ser discutido da aula, que é globalização. O que é globalização? Vocês sabem o que é? Não. Mas aí o nome, pelo nome, não dá para ter uma ideia? Globalização. Tem a ver com globo, ou seja, com planeta. O que é uma coisa que é globalizante? É uma coisa que envolve o mundo inteiro. A ideia da globalização é a seguinte: antigamente, como eu disse, minha irmã está no Japão trabalhando. Antes da minha irmã, alguns tios meus foram. Sabe como é que eles se comunicavam? Eles mandavam carta. E ainda assim, como já era uma época com mais tecnologia, a carta às vezes demorava 2, 3 semanas para chegar, né? Vinha por avião e tal. Mas antes ainda, antigamente, quando não tinha transporte tão grande de volume de coisas, né, por avião, o que acontecia? Você mandava uma carta para uma pessoa em outro país, em outro continente, demorava 3 meses para chegar a carta. Então você tinha um amigo na Europa, você mandava a carta para ele, olha, e aí, tudo bem? Como vai? Conta o que está acontecendo na sua vida. Vai demorar 3 meses para chegar nela, ela vai ler e responder, aí vai demorar mais 3 meses para chegar até você. Então você mandou a carta, olha, Feliz Natal, vai chegar no meio do ano de volta a resposta. Vai chegar no meio do outro ano a resposta da pessoa. Hoje em dia, não. Exatamente. Então, o que acontece hoje em dia? Hoje em dia, eu quero falar com a minha irmã, eu abro o WhatsApp aqui, ou o Telegram, mando um áudio e ela recebe na hora. Ou então eu faço uma chamada e eu falo com ela na hora. A globalização uma integração de pessoas, coisas e de informação pelo mundo. Então a tecnologia possibilita essas coisas acontecerem em tempo real. Você transmitir informação em tempo real é uma coisa que parece bobagem, mas ela é super, super inovadora. Ela faz muita diferença no mundo, né? Faz tudo mudar. Por exemplo, os produtos chineses que vêm para cá, que a gente compra super barato. No camelô, a maior parte dos produtos são chineses.
esses produtos chineses que você compra, eles só chegam por causa da globalização, porque agora você tem navios enormes que carregam esses produtos, porque agora você tem comunicação entre uma empresa chinesa e uma empresa brasileira para fazer a negociação desses produtos. Então, assim, hoje, diferente de antigamente, tem eu vou falar, por exemplo, do dia a dia aqui. Como uma vez por semana, 2 vezes por semana, eu compro comida, eu peço comida de fora pelo iFood ou pelo Uber Eats. E aí, tipo, no aplicativo eu consigo ver onde o motoboy tá. Aí eu olho e falo, ele tá na rua aqui de cima. Aí eu saio para ir pegar a comida. Então eu consigo acompanhar em tempo real o que está acontecendo com a minha entrega. Então, essa integração de tecnologia e de comunicação, de logística, faz com que o mundo fique mais integrado. E aí tem o lado bom e o lado ruim dessa integração. O lado bom dessa integração é isso, né? São essas facilidades. Um dos lados ruins é que surgiu, porque assim, uma sociedade capitalista é uma sociedade de consumo. É uma sociedade que quer produzir. Só que se ela quer produzir, ela quer vender. Se ela quer vender, ela tem que fazer as pessoas comprarem. Então vocês reparem, por exemplo, na TV. A TV é completamente consumo. Ela fica tentando te vender coisas a todo momento. Ela fica tentando te falar, olha só, o, o, o seu celular é ruim, tem um melhor. O seu produto de cabelo, esse aqui é muito melhor. O seu fone de ouvido, a sua TV, o seu carro, né? E aí o que que acontece, gente? Não sei se vocês já repararam, mas uma das coisas que previram com a globalização é que se a sociedade de consumo se torna, a gente acaba tendo uma indústria cultural. O que é isso? A gente tem uma cultura que é criada para vender e essa cultura se espalha pelo mundo. No mundo globalizado, a gente tem uma empresa que nasceu nos Estados Unidos definindo o que a gente come no final de semana quando vai para o shopping. Então, por exemplo, vocês gostam de ir no McDonald's, por exemplo? Então, quando vocês conseguirem viajar para os Estados Unidos ou para qualquer lugar do mundo, você fala, nossa, tô com fome e de repente eu tô, sei lá, tô aqui no Japão, não gosto de comida japonesa e eu acho que eu vou passar mal se eu comer. Aí você vê lá um McDonald's, entra e você sabe exatamente o que vai vir quando você pedir um número 1. Vai vir o Big Mac, que é o mesmo no mundo inteiro, e vai vir a Coca-Cola com a batata frita, que é a mesma no mundo inteiro. Tem diferença, tá? Os Macs dos outros países são muito melhores. A comida é melhor, sem dúvida. De verdade, acreditem em mim. Mas é a mesma coisa. Você pede um McFish, você sabe que vai vir um sanduíche de peixe. Você pede um cheddar McMelt, vai vir lá o molho cheddar. Entendeu? Então isso que é cultura massificante, porque é uma cultura que ela deixa tudo igual no mundo inteiro. Por exemplo, os filmes. Quais foram os últimos filmes que vocês assistiram? Qual foi o último filme que você assistiu, Stephanie? Esse filme é nacional? Ah, e antes disso? E você, Samuel? Ah, ah. Se você assiste Grey's Anatomy com a sua mãe? Em qual temporada você tá? Ela tá voltando.
Essa série, essa série é mais velha do que você, eu acho. Então, porque é exatamente isso. Chega, por exemplo, uma série, tipo, hoje em dia é o Dark, né, que tá fazendo sucesso. Todo mundo falando de Dark. Umas temporadas atrás era Stranger Things. Uh, Game of Thrones, sabe? Sempre tem. E da onde vem essas séries? A gente, a gente fica falando de fora, mas da onde vem essas séries? É tudo americana. E essas séries americanas, elas estão definindo a cultura pop do mundo. Os filmes americanos. Entendeu? A gente vai falar de cinema, aqui agora a gente tem algumas produções nacionais, né, que estão aparecendo aí. Porém, quem são os grandes blockbusters? Quem que dá a arrecadação? São os filmes americanos. Vingadores, né? O Vingadores Ultimato passou em tudo quanto é lugar. E aí você tem os filmes do resto do mundo, eles passam, poucos deles fazem muito sucesso, né? E eles passam em poucas salas, porque na verdade você tem um monopólio da cultura americana. E aí fica toda aquela coisa de cultura americana sendo espalhada pelo mundo. A gente às vezes faz coisa, música, por exemplo. Conta aí quantos artistas americanos ou ingleses vocês gostam. Tudo bem que tem gente que ouve funk, ouve sertanejo, mas eu tô falando o mainstream, né, o que a gente chama de mainstream, o que é mais ouvido, que faz mais sucesso, são os filmes, a música, os livros, né, tudo americano. Os americanos, a hegemonia americana tá nisso. Ela impõe a própria cultura dela no mundo inteiro. Se espalha pelo mundo inteiro. Então é uma cultura aqui de massa. É uma cultura feita para a gente consumir produtos americanos. Porque o que acontece? Lembra que eu falei lá do produto interno bruto? Quando você tem uma empresa que é multinacional, uma empresa que é de fora, o que vai acontecer? Vamos supor que vocês fiquem muito ricos, abram uma empresa, fiquem muito ricos e essa empresa abra uma filial nos Estados Unidos. Aí vocês vendem o seu produto lá nos Estados Unidos. Para onde que vai o lucro da empresa? Para você. Aonde você mora? No Brasil. Então, ó, pensa, Coca-Cola, americana, Fiat, italiana, TIM, espanhola, Vivo, acho que a TIM é italiana, a Vivo é espanhola. Ana Clara é italiana. Todas as empresas grandes que eu estou citando aqui, elas são de fora. Todas as montadoras de carros são de fora. Né? A Ford, a Chevrolet, as orientais, né? Honda, monitor, né? Monitor e TV. Samsung é coreana, LG é coreana. Todas essas grandes empresas de tecnologia, de coisas realmente caras, elas são empresas multinacionais. Então você tem uma parte da riqueza ficando aqui, porque tem funcionário e tal, mas os lucros da empresa, os pesados mesmo, eles vão para os países de origem, vão para a sede. Tanto é que, por exemplo, a General Motors, né, a GM, ela estava mal financeiramente. A primeira coisa que ela fez foi fechar as filiais dela pelo mundo. Fale antes as filiais. Depois vai falir a empresa principal. Então ela vai começar a cortar gasto. Ela começa a mandar embora nos outros países. Outra coisa que acontece de ruim com a globalização é que ela é desigual. Então, por exemplo, nesse surto de coronavírus, vocês ouviram falar de como foi a Escandinávia, os países nórdicos, que teve muito pouco caso, mesmo sem quarentena? Teve um país que não fez quarentena e mesmo assim os números foram muito melhores. Por quê? Porque o país não ordenou quarentena, mas os próprios cidadãos resolveram que iam ficar de quarentena em casa. Porque a maior parte deles já mora sozinho
E a maior parte deles simplesmente transferiu o trabalho que eles tinham para home office, porque eles podiam. Todos eles têm acesso à internet muito bom, todos eles têm acesso a computador, a celular. Agora, o que a gente percebe aqui no Brasil, por exemplo? Aqui no Brasil eu não posso fazer só videoaula, eu não posso fazer só aula ao vivo. Por quê? Porque não é todo mundo que tem acesso à internet. Não é todo mundo que tem celular que vai entrar, ou computador que vai entrar, que vai ter microfone para falar, né? Então, a desigualdade que vem com a globalização também é muito grande. A gente é um dos países que mais tem celular por pessoa. Em média, a gente tem 2 celulares por pessoa no Brasil. Mas a gente conhece muita gente que não tem celular. Por exemplo, muita gente tem celular, mas não tem acesso à internet. Enquanto isso, tem gente que tem acesso 5G. Entendeu? O Brasil é um país extremamente desigual. Extremamente desigual. Então, por exemplo, quando a gente está falando de saúde, vocês sabiam que tem lugares em que, dentro da cidade de São Paulo, da região metropolitana de São Paulo, tem bairros em que as pessoas com dinheiro vivem, em média, 20 anos mais do que as pessoas que não têm dinheiro? Sabe por que isso? Porque tem hospital no bairro e as 2 pessoas moram no mesmo bairro. Só que são todos hospitais particulares com equipamento de última geração. O cara que tem dinheiro usa esse equipamento. O cara que não tem dinheiro não usa. Ele fica numa fila num hospital público, né? Qualquer abandonado. E essa é a diferença. A diferença, eu gosto de usar exemplo pessoal, exemplo assim do dia a dia, para vocês fixarem melhor. É assim, sabe o Júnior, daquela dupla Sandy Júnior? Ele teve um cálculo renal. Na verdade, no pâncreas, né? Tinha uma pedra. E a minha mãe teve a mesma coisa. Ela ficou mal, ficou internada 15 dias ou 20 dias e colocou uma sonda e aí marcou para fazer a operação. Isso foi ano passado e ela já está na fila há um ano e 2 meses, para esperando sair essa operação. O Júnior, da dupla Sandy Júnior, teve o mesmo problema que a minha mãe. Ele ficou ruim num dia, foi para o hospital, 3 dias depois ele fez a operação, 1 semana depois ele estava recuperado. Essa é a diferença de quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro no Brasil. Então, o pessoal fala, é ruim viver no Brasil. Não, é ruim ser pobre no Brasil. Se você tiver dinheiro, não é ruim. Teve uma mulher que casou, então o pessoal tava rindo muito, porque assim, ela tava noiva. Ela é filha de um cara lá no Rio de Janeiro muito rico, né? E aí o cara é dono de um monte de empresa de transporte, o sobrenome dele é Barata. Então todo mundo chamava ele de Seu Barata. E a filha do Seu Barata ia casar. Sabe o que ela fez? Ela planejou 1 ano o casamento dela. Ela casou no Copacabana Palace. Ela reservou a quadra inteira do Copacabana Palace. Nenhum lugar estava hospedando ninguém no Copacabana Palace, na quadra do Copacabana Palace. Ela fechou a rua para o casamento dela. Ela chegou num Rolls Royce, sabe aqueles carros antigos, grandões, e a cauda do vestido dela pegava atrás do Rolls Royce inteiro, assim. Então ela era muito rica. Só que o que aconteceu? Ela terminou, faltava 1 ano pro casamento dela, e ela terminou com o noivo. O noivo largou ela. No período de 1 ano, ela arrumou outro cara e casou nesse mesmo casamento. Ela não adiou a festa, ela só casou com outro. É. Aí, o que ela fez? Ela casou com esse outro cara tipo, tava tendo uma briga lá no Rio de Janeiro por causa da máfia dos transportes, que esse cara o pai dela era dono da máfia dos transportes.
do Rio de Janeiro. Tipo, ele indicava o secretário de transportes do Rio de Janeiro, não importa o governo do PT, governo do PSDB, governo do PMDB, quem governasse, quem mandava, quem escolhia o secretário de transportes do Rio de Janeiro é esse cara, o seu Bará. Então foram protestar lá. Aí ela casando, fazendo esse casamento todo chique, todo um monte de gente de bermuda, chinelo, sem camisa, com placa na porta, protestando. Acabou com a entrada do casamento dela. E aí o irmão dela estava na sacada do Copacabana Palace. Ele veio com um bolo de dinheiro, de nota de 20 reais, de 10 reais, de 50 reais, e jogou da janela, assim, da sacada, para as pessoas saírem catando dinheiro do chão. Cara, o Rio de Janeiro parece coisa de filme, sei lá, é absurdo. Mas aí você para pensar nessa relação de coisas. Enquanto tem gente ganhando R$ 1.000, até a média de pessoas, boa parte da população, mais da metade da população no Brasil vive com menos de R$ 1.000 por mês. E de repente, Alexa, dispensar. O que acontece? A maior parte das pessoas, ela tá vivendo com isso, enquanto tem gente se hospedando em hotel caríssimo, tipo pagando R$ 10.000 por diária. O Ike Batista, sabe o Ike Batista? Que ficou bilionário, entrou na lista aí de bilionários da Forbes. Aí depois descobriram que ele estava mentindo sobre várias coisas, que muita coisa que ele prometeu não era, que muita coisa que ele prometeu era só promessa, e ele perdeu muito dinheiro. Todo mundo estava falando que ele tinha ficado pobre de novo. Ele tem 2 filhos, um chama Thor e o outro chama... É tudo nome nórdico. Não me lembro. Que ele atropelou um ciclista e matou um ciclista no Rio de Janeiro. Então, esse Thor, falaram que o Ike Batista estava pobre. Esse Thor, que é filho dele, se hospedou com a namorada num hotel na Europa, acho que na França mesmo. Ele passou um final de semana lá, ele gastou uns R$ 100.000. Isso é ser pobre? Não é ser pobre, cara. Então o pessoal que é rico no Brasil é muito rico. É muito rico. Né? Tipo, 10% da população brasileira retém 90% do dinheiro do Brasil. 10% do dinheiro todo do Brasil vai para 90% das pessoas. É muito desigual. Né? Então, quando a gente está falando de capitalismo, a gente está falando principalmente de desigualdade. Para alguém ganhar, um monte de gente está perdendo. E a discussão e a crítica ao capitalismo não é que não pode ter gente com grana. A ideia não é que você não pode, né, que o pessoal fica falando muito isso, né? Que o pessoal que é de esquerda é tipo socialista de iPhone. Mas só que não é isso que o pessoal está pregando, pelo menos a maior parte do tempo. O que o pessoal está falando? Não tem problema você ter um iPhone, não tem problema você ter um carro e trocar ele a cada 2, 3 anos. Não tem problema você viajar para Miami nas férias e visitar os parques da Disney. Não tem problema você ter uma casa própria, um apartamento. O problema é ter gente que ganha tanto dinheiro todo mês que ele não tem como gastar o dinheiro dele, nem se ele quiser gastar durante o resto da vida. Tipo, um cara que tem 1 bilhão de dólares é tanto dinheiro que ele não consegue gastar se ele começar a gastar todo dia. Todo dia ele pega e fala, o que aparecer para comprar aqui eu vou comprar. Ele não consegue gastar esse dinheiro. Então, e aí ele continua ganhando mais. Por exemplo, o dono da Amazon, que é ali em Jordanésia, o centro de logística do Brasil, de São Paulo, o dono da Amazon, ele subiu no ranking de bilionário numa semana. Em uma semana, ele ganhou 6 bilhões de dólares. Ele aumentou a riqueza pessoal dele em 6 bilhões de dólares. É um absurdo uma pessoa só ganhar dinheiro, tanto dinheiro assim. Enquanto isso, o pessoal estava falando sobre fazer isolamento social, 65%
das pessoas em algumas regiões do país não tem água encanada. O cara não tem uma torneira com água encanada. Ele não tem privada com água. Então é uma diferença que a gente tem que rever. Não é que o cara não pode ser rico. Ele não pode ser absurdamente rico enquanto tem gente absurdamente pobre, passando fome. Vocês sabiam que no Brasil se passa fome? A gente tem gente morrendo de fome no Brasil. Enquanto isso, tem gente muito montado na grana mesmo. Então, não é que você não pode ter luxo. As pessoas têm que merecer, têm que trabalhar e merecer, ter recompensa por trabalhar, né? Só não pode ser absurdo, assim. Gente, tô falando demais, tá? Ô, Samuel, só dá um oi pra galera aí que você chegou, não falou nada, você chegou um pouquinho mais tarde. Tudo bem com você? Tá mutado o microfone, desmuta o microfone. Deixa eu ver se eu te ajudo aqui. É, não dá pra te desmutar, não. Enfim. Ah, é. Vermelho riscado. Aí você clica nele e ativa o microfone. Enfim. Gente, eu não sei o que vocês acharam da aula. Eu acabei falando demais. A aula não teve parte escrita hoje. Eu vou mandar para vocês um texto. Eu gostaria que vocês lessem o texto e escrevessem sobre o que vocês entenderam. Pode ser 10 linhazinhas só no caderno. Não precisa ser nada extremamente elaborado. É só assim, o que eu entendi foi isso. Tá? Então eu vou usar o texto, eu vou dar o texto para ajudar vocês a se lembrarem do que a gente conversou hoje. E aí vocês escrevem, batem foto e me enviam. Antes da gente terminar, porque já deu 3 horas, há um tempinho, eu vou pedir para vocês me falarem o que vocês acharam da aula, também abrir espaço aqui para vocês tirarem dúvida e falarem qualquer coisa que vocês quiserem. Vamos lá? Ô Samuel, se você não conseguir falar, pode digitar no chat, tá? Vamos lá? Pode. Já, agora. Quer falar, Stephen? Então, mas o que foi interessante da aula? Eu estou pedindo também como sugestão, de repente vocês querem alguma coisa de diferente, sei lá. Ah, o Samuel tá tentando. Ah, pronto. Pode falar, Samuel. Já abriu. Tá saindo som. Tá sim. Pode falar, Samuel. Pode falar, Samuel. Agora tá dando para ouvir você. Então, e aí eu vou tentar fazer. Se vocês se comprometerem a comparecer, eu começo a fazer com mais frequência essas aulas, né? Porque eu acho que é importante para explicar a matéria. Agora, eu preparei algumas coisas e eu acabei nem usando, porque eu queria mais que a gente batesse um papo mesmo, né? Porque tem essa coisa. Agora, por exemplo, aqui
nem todos puderam abrir a câmera, mas eu consegui dar aula olhando para vocês. Vocês estão também me vendo. Então é diferente, né? A aula assim é muito diferente, tá? Eu vou fazer o seguinte: vocês conversem com o resto da sala, avisem o pessoal, e aí eu vou tentar dar aula na semana que vem de novo. Pode ser esse mesmo horário? Tá tudo ok esse horário? Tá, eu vou dar aula na semana que vem nesse mesmo horário também, tá? E aí a gente vê se mais gente participar e aí a gente consegue fazer com mais frequência. Óbvio, vai ter que fazer as lições da apostila também, vai ter aula, videoaula ainda. Só que aqui vocês usam para tirar as dúvidas e eu explicar melhor alguns conceitos que não dá para explicar só com leitura, né? Mas é isso. Alguém mais quer falar mais alguma coisa? Não? Verdade. Então tá bom. Eu vou mandar para vocês os arquivos. Aí eu mando com tudo bonitinho, com as orientações, tá? Eu queria agradecer vocês, o resto do pessoal que entrou e saiu. Obrigado, Solange, Juliane, Stephanie, Samuel, tá? Oi, Solange. Então, gente, aí a gente. Juliane, próxima aula você vem arrumada, não vem com cara de sono, aí você abre a câmera também. E obrigado por participar, gente. Tá bom? Qualquer coisa é só me procurar, tá? Tchau. Então, aula do nono ano, B, da EMEB Mara. Hoje é dia 3 de agosto.